Boa tarde a todos, eu sou o Coronel Taneu, do Corpo Bombeiro de São Paulo, na reserva há 32 anos, graças a Deus, com bastante saúde e bastante disposição. Tenho participado de várias competições internacionais aí e volto cheio de medalha porque os velhinhos da minha idade estão mal. Estou na TV Relacionamento. Bom dia! Skies have turned black as we were told. Even the sunshine becomes so cold. At the end of the road. Will this body keeps its soul? Maybe I'll remember this song. At the end of the road. Time goes by, that's by my side. Something's growing from inside. Enjoying the endless moments of my life. When I look in the mirror, my own reflection will I recognize. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje vai ser muito top mesmo, que nós temos aí artistas sensacionais e aqueles que estão despontando. Então, nosso bate-papo será com Janderson Rodrigues, renomado diretor de cinema, né? A Kel, o Fábio, a Uli e a Agatha. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre a profissão de vocês, né? Depois nós vamos entrar no projeto, esse último que foi finalizado e foi um trabalho fantástico desses atores. Por favor, Janderson. Começa comigo ou primeiras damas? Pode ser a Primeiros cavaleiros. Você. Fala aí. Oh, meu Deus! Deixa aí. Bom, eu me formei em teatro no fim de 2011, no Macunaíma, e fiz peças. E aí, como não é fácil a vida de artista, aí eu comecei a trabalhar com outras coisas, que eu sou professora também. Aí eu comecei a dar aula, até que eu falei, não, vamos voltar para a arte. E aí eu fiz uma empresa de personagens vivos em 2015, e aí fui trabalhando com isso. Até que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Janderson, no primeiro filme curta de terror, né? E eu amo curta-metragem de terror. E aí, tô aí com ele. Bacana. Oi, Fábio. Bom, meu sonho de ser atriz é desde pequena, quem me conhece sabe. Só que, tipo, nunca minha mãe teve recursos e tal. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu fui estudar em São Caetano. E lá, se você tem algum vínculo com a cidade, você consegue fazer tudo de graça. Aí eu comecei a fazer teatro e tal. Aí fui, me apresentei no Santos Dumont, que é um teatro que tem lá em São Caetano, para muita gente. E aí, depois eu tive que dar uma parada, porque eu sou mãe, e aí eu acabei engravidando 4 vezes. Aí, depois que eu tive o meu quarto filho, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, minha vida pessoal já está feita, preciso da minha, né, profissional. Aí... Não, pelo amor de Deus. Bem isso. Aí eu falei, não, gente, eu preciso voltar. Aí eu estava no Facebook, navegando naqueles grupos de jobs, e aí eu vi que a Estrada da Filme estava selecionando para fazer um curta de terror e tal. Aí eu mandei o material, de início eu achei que não ia passar, graças a Deus passei, e aí tô aí. Já fiz 5 curtas e 3 longas. Parabéns. Opa, tudo bom? Eu sou o Fábio, eu tenho 38 anos, sou ator, comecei a estudar teatro em 2013 e de lá para cá não parei, além de
ator também, sou comediante de stand-up. Já tenho 3 curtas no currículo, graças aos Anderson, meu primeiro longa-metragem, também Árvore que Selava Sangue. E eu fui, inclusive, eu conheci os Anderson, eu assisti o Senhor dos Sonhos, que é o filme que a Agatha tava, eu fui ver a pré-estreia. A gente ficou conversando depois da pré-estreia, e aí trocamos contato, e depois ele falou, vamos trabalhar junto ainda, e realmente trabalhamos, cumpriu a promessa. Eu sou Kel, sou modelo fotográfica e tentei, estou tentando ser atriz também, ainda estou buscando assim se eu quero mesmo, mas eu meio que caí de paraquedas porque casei nova e aí tive filho, fui me dedicar a filhos, à família e também sou caminhoneira e em 2019 eu dei um empurrãozinho assim para cair nessa vida aí de artística, né? E fiz figurações em comerciais e fiz webséries, live em canal no YouTube. Eu não lembro muito, fiz algumas coisas, né? E o meu primeiro longa, o primeiro trabalho grande assim foi com o Janderson, que me deu essa oportunidade. E apostou, né? Confiou e eu abracei. Tá ótimo. O Janderson vai ter uma estátua lá em Suzano. Procura-se, só se for. Sempre procura-se. Eu sou o Janderson, eu também tenho filho. Cadê o seu ar? Não, ele tem mais, tá? Ele ganha mais. Mas então tá. Bom, eu sou o Janderson, tenho 25 curtas-metragens, 13 comerciais e 15 videoclipes. E é o meu primeiro longa, né? E os curtas, eu costumo falar que os curtas foi me preparando para fazer o longa, que é pura mentira, né? Porque a gente nunca está preparado para o longa, isso é fato, né? Não é pura mentira. Vamos fazer, os curtas serviu para eu conhecer pessoas que agregassem ao longa, né? Por exemplo, a Agatha, ela acabou, como ela falou, eu chamei ela, foi uma colega nossa em comum que desistiu de fazer o Senhor dos Sonhos e indicou ela e ficou, e na Árvore ela foi atriz e ajudou muito, tanto é que nos créditos ela está como assistente de produção também, pelo fato que ela me ajudou muito na produção. Ia comprar coisa que faltava, corria, levava a turma, buscava, entendeu? O Fábio eu conheci, né, na Premiere, ele foi na Premiere, ele parou lá do lado de fora fumando, né? Aí eu fui lá conversar com ele através de um amigo nosso em comum também, né, que falou que ele era bom. Também é mentira. E detalhe, o Fábio também, junto com a Agatha, a Kel e o Fábio, na Árvore a gente criou um elo tão assim, familiar, né, que os 3 hoje fazem parte da equipe, eles não são elenco mais. Eles fazem parte da equipe da Estrada Filmes, entendeu? São a equipe da Estrada Filmes. A Uliana, eu conheci a Uliana fazendo gravação curta, né, que ela falou. Maria tem de voltar. Isso. Eu fiz a fotografia. Voltou depois? Não voltou. Não voltou. A gente fez, mas não voltou. E a Kel eu conheci, eu estava procurando uma personagem, né? E eu vi uma foto, eu já tinha ela no Face, né? num clipe, ela estava fazendo papel de louca no clipe. Eu falei, nossa, cara. É isso que eu quero, cara. Entendeu? É isso daqui que eu quero, né? E aí a gente conversou tudo, eu chamei ela e tal, e a gente criou esse elo que eles não são mais um elenco, entendeu? Eles estão, se eles não vão aparecer nos meus próximos trabalhos, eles vão estar atrás da câmera, isso é fato, porque eles fazem, hoje, essas 3 pessoas, que eu sou muito grato de conhecê-las, é o primeiro trabalho de todo mundo longa, até o meu, entendeu? É o meu primeiro longa, entendeu? Então, e eu sou suspeito para falar, mas ele está bonito. E Janderson, e acho que é válido lá, né? Primeiro longa ninguém esquece. Não, foi bem puxado. Realmente, cara, foi bem puxado. Depois que eu falo, você não está preparado. Para o nosso internauta, eu queria que vocês tenham uma ideia do impacto. Como que foi a ideia principal, o desafio, né? Primeiro,
o que você foi rascunhando, como que você pensou nos personagens, como você foi encaixando cada um deles, tá? E queria aqueles negócios de bastidores, por exemplo, sei lá, uma cena que ia filmar agora, choveu. Ia ter não sei o que, apagou a luz, sabe? Faltou lanche lá do pessoal. Queria que você contasse esses bastidores. As fofocas dos bastidores. E esse filme Teve muita, cara. Dá pra fazer outro filme. Os bastidores dá pra fazer outro filme, é fato, cara, é verdade, isso é pura verdade. Mas o meu processo criativo de escrita é bem esquisito, né? Bem esquisito, na verdade. Porque, tipo assim, eu imagino o final do filme primeiro. Não tem nome, nada. Eu imagino o final. Eu criei o final, aí eu criei a escaleta dos personagens. Por que aquele personagem, quem que vai viver, por que vai morrer. Então eu crio esse personagem. Entendeu? Vamos supor. A Kel é a cantora, só que no filme ela é muda. Só que aí vocês vão ter que assistir o filme para entender essa. Entendeu? Que tem todo um misticismo por trás disso. Então a Kel é muda, a cantora, o Fábio é uma Machadinha, a Agatha que é o. Não posso falar, a Oliana é a Kid, né? Então eu fiquei. Aí o que eu faço? Fiz o final, criei esses personagens. Aí a primeira coisa que eu faço, eu crio uma playlist no YouTube de música para me escrever e escutando as músicas. Depois eu procuro filmes referência. Quando eu estou procurando, assisto filme, que eu assisti muito para fazer esse trabalho, eu assisti muito Pânico na Floresta, Rejeitados pelo Diabo, Massacre da Serra Elétrica. Então foi esses... O Jason não, né? Não, ainda não. Esse é para outra. Esse é para outra. E aí... Sim, eu chamo as pessoas que eu imagino. A Agatha vai fazer a fulana, a Kid, o que. Aí sim eu começo a escrever o roteiro. Mas primeiro eu escolho todos os personagens sem ter roteiro. Entendeu? Eu costumo falar que essas pessoas são mais loucas do que eu de aceitar sem ter um roteiro. Entendeu? A Agatha, ela fala, quando eu ligo para a Agatha, assim, Agatha, eu tive uma ideia. Assim, assado. Antes de ela falar topa, eu nunca esqueço isso. Ela fala, Jantos, o que você está tomando? É uma surpresa muito louca, né? Jantos, o que você está tomando? Mas eu topo, vamos lá. É assim, então vamos, estou indo, né? Então, aí sim, então quando eu tenho tudo, eu tenho o final, tenho os personagens, tenho meus pontos de referência, né, que pode ser uma homenagem, né? E tem os personagens, aí eu tenho o elenco, aí sim eu começo a escrever o elenco. Crio o grupo, coloco todo mundo no grupo e todo mundo, cadê o roteiro? Estou terminando. Calma aí que eu estou terminando. Entendeu? E ninguém põe o roteiro, até eu finalizar tudo. Então o meu processo de escrita é meio esquisito. É esse, entendeu? Eu não consigo sentar, parar e falar, agora eu vou escrever. Não, deixa as coisas fluir. Vai fluindo e eu vou colocar. As filmagens, você começa dentro do roteiro do início, filho, às vezes você pega, faz o meio. Não, isso depende da a árvore foi um processo até que fácil, em termos. Né? Fácil não foi, porque foi 12 horas de filmagem por dia durante 5 dias. Né? Então, mas você trazia todo o elenco todos os dias, para ter uma imersão. Exatamente. Não, e a gente acordava, por mais que não ia fazer a cena, eu mandava todo mundo já ficar com figurino. Então acordava, tomava café, põe o figurino, que se aparecer alguma coisa, se der errado alguma coisa, a gente vai para outra cena. Excelente, é o plano B, né? Exatamente. Ou seja, o segredo da vida é assim, é estar preparado sempre. Exatamente. Né? E foi fácil em termos da logística da produção, porque a chácara que eu aluguei para todo mundo ficar, que foi a base, né? A gente estava gravando cenas na chácara que a gente ficou e a gente atravessava a rua e estava na floresta. Entendeu? Então a logística não precisava carro, nada. Entendeu? A gente telefonava, corre aqui, aí atravessava a rua e estava no set. A gente vai gravar com a Fernanda, chama ela lá. Aí a Agatha saía correndo, que ninguém atendia telefone. Aí a Agatha saía correndo para chamar a Fernanda. É isso, cara. Ela tem que retocar a maquiagem. Ficou magrinha aqui, viu? Entendeu? Então foi a logística da árvore, cara, foi um achado. Realmente foi um achado que também não esperava, porque quando eu estava procurando a locação, a primeira coisa que eu achei, falei, puta, achei uma chácara. Aí conversei com a dona, né, que a gente ia fazer um filme e tudo, que ia ser 33 pessoas lá durante 5 dias e tudo. Aí quando eu estava vendo
a base, né, que a gente chama de base, né, tanto do elenco para a produção, eu vi lugar na chácara que dava para filmar. Aí eu falei, não, a gente pode filmar aqui e tudo, e ela deixou. Eu falei, nossa, ótimo, então... Aí eu tava falando, eu falei, agora eu preciso de uma floresta e tal. Ela falou, pô, conversa com o seu Zé aqui na frente, ele é gente boa, tudo. Eu conversei com ele e acabou. E quando você falou do título, ele falou, não, minhas árvores vão jorrar sangue. Árvore que chorava sangue. É um terror, mas é um terror diferente feito no Brasil. Né? Você pode ver assim, é um terror, só que é um terror diferenciado como que eu posso falar, do sistema brasileiro. Né? Tem vários filmes do Brasil, tem. Né? Eu acho que Insuperável, o filme do Mojica é insuperável. Ele ensinou o Brasil a fazer filmes de terror, ponto. Tem os filmes do Rodrigo Aragão, que ele mexe muito com o folclore brasileiro. O Saci, Lobisomem, Pampa Feroz, Loira do Banheiro, e o Chupacabra, como vários outros, né? Que é o único monstrólogo do Brasil que nós temos é o Rodrigo Aragão. Eu não chego no nível desses caras ainda, eu tô gatinhando, como eu falei, é o primeiro longa, então eu mandei o trailer pro Rodrigo Aragão, entendeu? Eu falei, cara, pode me dar sua opinião aí, ele me deu a opinião dele, a gente conversa, críticas construtivas e tudo. Eu falei, mano, tá aí, meu primeiro filme, vamos na fé. E ele tá bonito. É bacana você conversar com essas pessoas, porque gera uma energia muito boa. E aí tudo começa a fluir. Porque termina a fogueira de vaidade, sabe? Ou uma... não, isso daí não termina nunca. Eu costumo falar que eu tinha 33 pessoas no set, entre equipe e elenco. Eu não estava trabalhando com 33 pessoas, estava trabalhando com 100 egos. Então isso daí é fato, entendeu? Isso daí a gente nunca vai... Só que você tem que... Não adianta você... Eu costumo falar que quem cai de moto é quem sabe andar e quem morre afogado é quem sabe nadar. Então eu não sei fazer filme. Não sei. Eu sempre estou aprendendo, todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou estudando, entendeu? O Rodrigo Aragão. Cara, eu sou muito fã do Rodrigo Aragão. Do Zé do Caixão, do Mojica, cara, quando ele me chamou, o próprio me chamou para fazer a fotografia do filme dele, porque além de cineasta, eu sou cinéfilo. Então, trabalhar com a Fernanda de Jesus, trabalhar com a Débora Muniz, que foi a rainha do Mojica, do Garré, entendeu? De pessoas que eu assisti, que eu cresci assistindo esses filmes e hoje está trabalhando comigo, cara, é dois prazeres. Uma de estar fazendo filme e outra de poder estar trabalhando com essas pessoas que eu admiro profissionalmente. Entendeu? E vai vir muito mais, né? Sim. Vai vir muita gente que eu já estou entrando em contato, que já estou por fazer outros filmes, das antigas, da Boca do Lixo, entendeu? Porque são pessoas que o nosso cinema, cara, não é Rio de Janeiro. O cinema paulista é muito rico e está pouco valorizado. Né? Legal. Fala um pouquinho sobre impressões aí, como é que foi emocionante fazer o filme? Nossa, primeiro foi surpresa, né? Quando ele me chamou e eu não tinha ideia assim de como ia ser, como ele falou, né? Ele chama e aí a gente não tinha roteiro, eu não sabia, aí ele falava, minha cantora, e eu ficava, nossa, mas eu nem sei cantar. Como que você é cantor? Né? E foi assim, engraçado. E aí eu, tá, né? Eu vou, né? Não sei como vai ser, como que eu vou cantar, que ele tá me chamando de cantora, não sabia que era personagem, era cantora, mas fui. E foi muito bom, assim, porque o Janderson, ele assim, não é aquele diretor chato, que fica gritando, ele trata todo mundo bem e deixa a gente mais à vontade, ainda mais que para quem está começando, tipo eu não sei fazer nada sobre pressão e ele deixa a gente à vontade. É amigo, né? Trabalha junto, ele não é aquele que fica mandando, ele trabalha junto, assim, em grupo. Então, para mim, assim, além de ter sido uma experiência nova, foi uma experiência boa, por ser a primeira, foi uma experiência muito boa, que não me deixou traumatizada, né? Tem gente que vai ter a primeira experiência e já fica traumatizada pelo tratamento que tem lá dentro. E comigo, graças a Deus, eu tive essa sorte de ter sido com ele. Perfeito. E a logística? Você chegar em casa e falar, olha, vou ficar uns 5 dias hoje. Ainda mais que é mãe, né? Mãe de família, tem filhos, adolescente, então, né? E eu sou aquela que faço tudo, então eu já vinha preparando o pessoal antes,
já tive que ir preparando o psicológico deles antes, organizando tudo, né? E foi assim, acho que não estava tendo aula, se eu não me engano, e foi mais fácil para mim. E aí fui preparando as crianças, o pessoal de casa, e eu falei, gente, eu vou ter que ficar uns dias fora. E aí a gente vai conversar o que for necessário, porque eu também lá também a gente não podia estar no celular conversando, porque eu tinha, né, que estar focado no trabalho. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Eu deixei, tipo, comidas congeladas. Quando eu voltei para casa, tinha muitas embalagens de comida que pedi. Caixa de pizza, embalagem de miojo, então foi bem por aí, mas valeu e eu amei. Perfeito. Fábio, fala um pouquinho suas impressões. Você que comia mais lá dentro da casa? Acredito que sim. Eu fui lá e estava muito gostoso. Você conseguiu almoçar, meus parabéns, viu? Porque em 5 dias eu jantei 2 vezes só. Eu jantei 2 vezes só, não, 3, né? Porque uma ela fez miojo de madrugada. Legal, é muito bom. Mas 2 filhos por ano emagreça. Realmente os Anderson não paravam lá. Porque a gente ia liberando das cenas, eles iam para a próxima parte da equipe. Então ele ficava o tempo todo. E sobre as impressões, como o Anderson é muito cinéfilo, ver ele fazendo um filme, para mim foi como se eu estivesse vendo um degustador de vinhos, podendo fazer o próprio vinho. Porque ele é muito apaixonado por cinema. E eu aprendi muito, não só sobre estar fazendo o filme como ator, mas observando ele, eu aprendi muito sobre direção também, produção, porque de repente surgiu um imprevisto, a mente dele trabalhava muito rápido para consertar e extrapolar uma outra solução que às vezes era melhor que a original. E eles têm que pensar nos cortes também, né? Sim. Né? Assim, não é uma cena, tem aqueles cortes que vão ter que ser encaixados lá. Muito calmo. Sim, calmo. E quando alguma coisa, tipo, tem que gravar de novo, deu errado alguma coisa, ele ria, não era aquela coisa que tem muito aquele estereótipo de diretor que grita, enlouquece, não, ele era o primeiro a dar risada, tranquilizar a gente, vamos lá, de novo. E era um clima muito gostoso, assim, muito leve de trabalhar. Que bacana. Uri, como foi explicar em casa que não ia vir o quinto filho? Bom, ai, gente. Foi pancada, brincadeira. Ai, Jesus. Bom, falei com a minha mãe, né? Porque, tipo, eu moro muito perto da minha mãe. Então, meus irmãos e ela que me ajudam. Aí eu falei, mãe, me chamaram, porque o Jantos, ele me chamou, tipo, meio que de última hora, assim. Foi. Aí ele só foi, não, foi engraçado, porque eu estava no trabalho, e lá no meu trabalho eu não podia mexer no celular. Só que eu, né, como sempre, eu vivo mexendo, eu sempre dava um jeito. Aí eu tava com o celular na mão, aí eu, Janderson, aí eu, mano, e agora? Atenda ou não atenda? Tá, atendi. Eu tenho um filme, daqui a pouco você me fala se você quer ou não, vou te mandar o roteiro. Aí eu, ok. Aí tá, como eu tava trabalhando, eu tinha esquecido. Aí ele me ligou depois, aí minha chefe já tinha ido embora e tal, eu fiquei mais tranquila, eu tava assim, realmente no celular. Aí ele, e aí, Oi, você topa não? Aí eu, o filme tá top, nem tinha visto o roteiro, nem tinha visto nada. Top então, sua personagem vai ser essa. Eu falei, tranquilo, é nóis. Depois você viu o roteiro. Aí quando eu vi assim, eu falei, bom, menos mal, vou morder e tal, só que... Vou morder. Ok, de boas, tranquilo, vou morder. Na hora das cenas, como eu já tinha trabalhado com o Janderson e com alguns pessoalzinhos, eu já sabia que ia ser tranquilo pra mim, né? Só que no curto, às vezes, é menos tempo, né? Sim. A gente fez o curto em um dia. Em um dia. Entendeu? menos o Senhor dos Sonhos. Não, o Senhor dos Sonhos foi... 2 meses pra fazer tudo, né? Porque foi... Gente, cara, eu sou apaixonado pelo Senhor dos Sonhos. Eu quero transformar ele num momento. Né? Aí nisso,
eu falo que se não é pra sofrer, eu não vou pro filme. Porque em todo filme que eu vou, eu sofro. Filho, não, meu joelho que eu diga, tadinha de mim. Vocês vão assistir, vocês vão entender. Isso aí explica porque Isso, o joelho ralado. Joelho ralado, tipo pulado, porque nossa altura é enorme. É joelho ralado. Explica aí, não, o pessoal vai pensar. Bastidores. E aí, isso só me chamam pra sofrer nos filmes. Eu falo que eu vou lá na satélite desse filme quando eu deve ter. Olha, eu só vou pra sofrer nos filmes, gente. Se não é pra sofrer, não me chamam. Mas eu amei fazer um filme, pra mim foi muito bom. Toda hora eu ligava para meus irmãos pra saber, né, como meus bebês tá, porque ao mesmo tempo eu tava gravando, eu tava preocupada com eles. Então foi uma loucura, mas aí foi uma loucura muito gostosa. E eu amo fazer isso, né? Então... Legal. Agora tá contando um pouquinho pra gente aí. Trabalhar com a os expectativa de primeiro de filmagem e a imersão que você teria que ter lá. Então, a minha expectativa é que o Janderson mandou o roteiro, e aí a gente fez um ensaio para bater o texto uma semana antes, e aí ele falou, então, vai ter uma última cena que não tá no roteiro. E você vai fazer o que eu vou fazer. E aí no primeiro dia tava lá o cronograma, só que não tava essa cena. E aí a menina chegou atrasada e ele. Não, ela não chegava e era a cena dela. Ele falou, vamos fazer a sua. Eu falei, o que pra eu fazer? Aí, vamos lá. E tava muito frio, muito frio. Eu tive que gravar. A cena era mais tarde. À Ali esfria. De dia com sol ainda dá, mas depois à noite. Era umas 9 e pouco, 10 horas, né? Tava muito frio. Tava muito frio e eu tinha que gravar só com a parte aqui de baixo. E eu agora, eu assim que eu tava toda assim, toda suja, e o pessoal falou, você vai ser a primeira a tomar banho, vai lá. Eu sei que eu fiquei gripada nesse dia, e aí no penúltimo dia, tava todo mundo gravando também, tava um mó dia quentinho e tal, mas aí quando eu ia gravar, cadê? Tava aquele neblina e eu de novo confiante, tinha que tirar a roupa, eu falei, meu Deus! A neblina era natural mesmo. Não é gelo seco que foi colocado? Não. Antes fosse. Foi tudo, parece que tudo ajudou. E tinha uma cena que tinha que ter o carro e o Janderson super tranquilo. Não, a gente faz de outro jeito. E o Janderson, olha, meu pai tem uma, se quiser eu ligo, eu falo pra ele. E não, calma. E aí do nada apareceu um menino. Pode falar? Pode. Fala você. Pode. Não, porque eu consegui um carro do Texas, de polícia do Texas, de um colecionador. E, conversando com o cara todo dia. Não, Janderson, eu empresto o carro pra você. Eu falei, não quero um carro desse, não quero um carro desse. Uma que eu vou ficar 5 dias aqui, cara, onde que eu vou colocar esse carro e tal. Vem aqui, cara, dentro, a gente faz uma cena rápida, né, e você vai embora. Então beleza, cara, todo dia ligando pro cara. Não, tá certo. Aí tá lá, todo figurino, todo mundo usa todos os figurinos, cena pronta, e cadê o cara? Cadê? E o Janderson nessa calma. E cadê o bendito carro? Mas o melhor é que ninguém chegou lá e falou assim, olha, o Lázaro está nessa região aqui. Pensou? Você tem orgulho, né? Não tinha Mas tem que ficar calmo e falar, não, eu converso com ele, pra ele fazer uma aparição. Dá um cachê para ele. Ele aproveita todas as oportunidades. Não, tem que ir. Aí sabe assim, Janderson, está tudo pronto, tal, cadê o carro? Aí todo mundo olha para você, que está no set, todo mundo fala, cadê o carro? Fica assim para você, ó. Aí eu olhei assim para todo mundo, falei, peraí, gente. Na hora que eu falei, peraí, que eu não sabia o que eu ia fazer, saiu um menino, cara, num cavalo do meio do mato. Falei, peraí, saí correndo, eu falei, mano, ali, você sabe andar de cavalo? Ele sei. Então me aguarda. Como assim? Peça um cavalo pra gente pode estar fazendo um filho, papapá. Ele, não, beleza. Aí o ator subiu no cavalo, a gente fez a cena com o cavalo. Pô, vamos tirar o carro, faz com o cavalo. Se eu fosse uma onça, um elefante. Ele dá um jeito de fazer sentido. Entendeu? É que nem a cena final dele, né? O cara, eu aluguei, ainda bem que eu não paguei. Né? Mas a gente combinou um carro antigo, uma caminhonete, né, para fazer a cena, que eu ia fazer em homenagem ao massacre da Serra Elétrica, a cena final,
né? Eu tava focado naquela cena, cara, muito assim, eu falei, nossa, eu vou fazer igual o Leatherface correndo e tal, vou fazer igualzinho, né? Aluguei uma caminhonete F1000, 1979, que eu encontrei, a gente combinou o valor, falei, cara, tal dia, tal hora você vai? Ele falou, vou. É outro que não apareceu. Aí eu paguei. Um dia antes, falando pra ele. Telefonei, falei, cara, é amanhã, tá tudo certo? Ele, que hora? Eu falei, meio-dia. Não, uma meio-dia eu tô lá. Eu falei, beleza. Não apareceu. Mas a gente fez a cena, entendeu? E ficou bonita pra caramba também. Com a música, a Agatha lá, ela foi junto nesse dia, né? Foi, aí eu passando um cara de bicicleta, moço, calma, não vai ter que gravar de novo. E aí tem a Pamela também, a Pamela que vai vir no próximo dia fazer entrevista. Cara, ela ficava roxa, ela ficou roxa com o frio dessa cena final que ela tava falando. Tava muito frio. O tempo fechou a neblina, mas de uma maneira, cara, que isso ainda a gente pegou na câmera, ainda viu a neblina chegando assim, ó, sabe? E mas ela tava semi-nua, deitada lá, ela tava roxa, e ela tinha muita maquiagem, ela tinha maquiagem no pescoço, maquiagem no peito. Aí ela tinha que ficar no chão até fazer a maquiagem, aí faz primeiro a maquiagem daqui, ela tá lá semi-nua fazendo maquiagem, depois fez a cena, vai fazer maquiagem no peito. Cara, a Pamela sofreu nesse dia, a Pamela sofreu nesse dia. Mais do que teu joelho, viu? Mais do que teu... Gente, deixa eu explicar, tinha uma cena que ela pula, entendeu, de uma rocha, ela fica falando que tá com o joelho ralado, vai ficar esquisito isso. Eu fiz ela pular só umas 8 vezes e ela... Sim. Só até a cena ficar perfeita. Não. E aí eu pulei a primeira vez, mano, e o medo, porque eu morro de medo de altura. E não importa se é uma alturinha, se é uma alturona, eu morro de medo. Aí ele, você vai pular. Aí eu, oi? Aí ele só pula quando eu dou ação. Aí eu, meu Deus, me proteja, Senhor, me proteja. Aí tá, pulei. Aí eu, não, pula de novo. Aí eu, meu Deus, aí eu ia. Esqueci de gravar. Aí eu ia, aí eu, mano, e eu assim, a culpa era essa, mano, meu joelho. Aí na última ele, é isso, ó, glória. Mas eu sofri. E o pior é que a pedra que ele mandou ficar, tipo, era aquelas meia pontuda. Sim. Nossa, e aí teve uma cena que ele falou assim, você vai fazer, tipo, igual um macaquinho assim, sabe? Aí eu, ok. Quando eu botei meu corpo assim, já, Tá com saudade. quando eu botei meu corpo, eu só senti os negocinhos entrando. Eu, tanto que no filme, eu tenho certeza que pegou minha cara assim, morrendo de dor. Que bom. Tanto, aí eu olhei. Nossa, eles interpretam mesmo. Sim, gente, eu tô com muita cara de sofrida. Aí eu, mano, não vai acabar essa cena não vai acabar essa cena não. Aí então, na hora que eu não aguentava mais, eu fui. Aí eu fiquei assim, ó, na ponta da pedra. Aí teve uma hora que eles tiraram a foto. Eu falei assim, então eu vou ficar assim, porque não dava, era muito pontuda. Aí ele mandava eu andar pelas pedras pra pular, e eu, meu Deus do céu, mas no fim deu tudo certo. As crianças também foi machado. Nossa! As crianças também não estavam no roteiro. O dono da chácara, o filho dele foi visitar ele, né? O dono do pai dele, e levou os filhos. Ele tem 3 crianças. Cara, criança mesmo, acho que mais velho tem 7 anos, né? 6, 7 anos. E eles chegaram tudo cheio de lama, cara. Da cabeça até. Eles estavam de cueca, a menina de calcinha, né? Criança. E eles chegaram tudo sujo de lama. Todo sujo de lama. Eu olhei aquilo, eu falei, não dá pra fazer uma cena. Dá pra fazer uma cena com essas crianças. Vamos fazer? Só que eu não tinha levado o contrato, né? Aí eu conversei com os pais, tudinho, aí a gente foi lá um outro dia para gravar eles brincando, uma mão, um pedaço de membro, as crianças brincando com o fato. Cara, e eles brincando na lama. Eles não estavam no roteiro também, mas foi um achado as crianças. Foi um achado. Foi um Por isso achado. que são momentos considerados únicos, né? Mas no resultado final valeu a pena, né? Nossa, valeu muito! E detalhe, só uma pequena observação, tanto a cena do primeiro dia que hoje eles vão ver, porque ontem o filme foi finalizado com a trilha sonora. A trilha sonora do filme toda. Primeira mão. Antigamente, ainda na parte dos rolos, né? Quando o filme, eles pegavam, juntavam depois na viola, né? Tudo aquilo lá direitinho,
aí depois colocava aquilo. E muitas vezes assim, as falas tinham que ser feitas na dublagem no estúdio. Como que é hoje? Cara, hoje a gente grava o som direto. Ah, legal, bacana. Mas teve um problema no som. Teve problema no som. Da parte externa, né? Teve problema em 4 cenas, né? E a gente vai ter que dublar essas 4 cenas. Eu chamei quem está fazendo a mixagem de som e o Foley, que eu chamei uma pessoa, eu acho que é muito conhecido, você deve conhecer, que é o Roberto Estrada. Sim, perfeito. Ele é um especialista em Foley, tem um estúdio de Foley e ele que vai fazer a mixagem do filme, né, que é para cinema, em 5.1, em estéreo, e ele que vai dublar, ele vai fazer toda a mixagem, está fazendo Foley e enriquece, né, o filme, ele enriquece. Eu vi algumas cenas que ele mandou para mim, né, com Foley, a parte que a gente está correndo no início, o Cooper, aquele tudo, o barulho da árvore, o barulho do pássaro, tá bem rico sonoricamente falando. E eu, pô, é mais um prazer que eu tive, porque querendo ou não, ele fez todo os filmes do Zé do Caixão. Perfeito. Então... E outra, você está valorizando ele, né? Porque muitas vezes, os grandes profissionais, o que acontece com a gente é assim, chega um determinado momento, a pessoa brilha, né? Aí, de repente, entra o projeto do Javali, vocês conhecem, né? Aquele que fala, eu javali alguma coisa. Então, tem que ter gente para resgatar isso aí, entendeu? E fazer valer de novo. Isso é fantástico. Cara, quero, né? Eu sou cinéfilo, né? Então, Sim. eu vou procurando os antigos, porque os novos têm o problema do ego. Sim. Não, e outra, toda a experiência, a credibilidade, as pessoas que sofreram muito para fazer coisas bem feitas. Não, total. Cara, e outro, né, na época, né, da boca do lixo, se fazia cinema por amor. Hoje se faz por dinheiro. Sim. Né? Esse que é o problema, entendeu? Por exemplo, a Débora. A Débora, eu sempre gostei da Débora, como atriz. Hoje eu gosto dela como atriz, como profissional, como amiga, entendeu? Porque ela, se ela tá no set ali, cara, ela tá esperando, a gente tá demorando para arrumar, que nem a roupa do Fábio, que caía toda hora, ela ia é proativa, ela é proativa, exatamente, ela não fica parada, que nem muitos, não tá na minha hora de filmar, vai esperar ela. Ou não, ela tá lá ajudando ajudando. para fazer isso, né? Exato, cara. Não, ela tá lá ajudando, meu, acabou o arroz. Não, mas tem cozinheira, chama ela. Não, ela vai lá na cozinha, ela vai fazer o arroz, cara. Entendeu? Ela é proativa, ela não fica parada esperando. Entendeu? Débora, você é atriz, cara, ela ajudou a gente em tudo que a gente precisou. Você dava muitos toques para a gente também. Sim. Se você fizer assim vai ficar melhor. Eu aprendi Porque tem um olhar mais profissional de quem já atuou, né? Não, eu cheguei para ela e falei, 2 filmes, né? Exato, 55. Já 55. Porque eu falei, né? Eu falei, Débora, eu assisti todos os teus filmes. Ela, nossa, 54. Eu falei, não assisti nenhum filme. Eu não assisti todos, né? Todos não. 55 com a árvore. Né? Então, na verdade é aquilo que eu falei, né? Eu aprendo fazendo o filme também. Entendeu? Eu aprendo muito. Não, e essa troca de energia assim é fantástica, né? Beleza. E a Débora é uma humildade, assim, que quando eu cheguei, eu estava um pouco nervosa, né? Porque também foi o meu primeiro longa. E aí ela perguntou, né? Pra gente se conhecer. Aí ela, olha, vou te dar só um conselho. Aí eu, pode falar. Corre. Então, mantenha os pés no chão. Isso eu nunca esqueci, eu agradeço muito a ela. E aí, tipo, como eu não conhecia muitos filmes de terror brasileiro, então eu falei, gente, quem é essa mulher? Aí depois que eu fui pesquisar, tal, tudo, e eu, caramba, mano, tudo lá de uma atriz super famosa, ela veio falar comigo e me deu conselho e tal. Pra mim foi maravilhoso, assim. E ela me deu esse conselho e eu tô levando, sim, pra minha vida. Ela simplesmente olhou pra mim e falou assim, ó, vou te dar um conselho, mantenha os pés firmes no chão. E pra mim isso foi maravilhoso, tá aqui, ó, já. Bacana. Pessoal, nós estamos aí nos instantes finais, foi um bate-papo riquíssimo, tá? Que a gente precisa repetir diversas vezes, né? Eu queria que cada um de vocês fizesse umas considerações aí sobre você mesmo, sobre o que pensam do futuro, né? E vamos aguardar depois o filme aí, né? Então, Sim. Então na ordem aqui. Ai, meu Deus. Eu acho que a gente que é artista, o nosso caminho é muito... Tem muitas
pedras no caminho e é muito difícil a gente chegar até lá. Por exemplo, eu quero ir para Hollywood. Então a gente não pode ter esse sonho e ficar sonhando com isso. A gente tem, como ela falou, manter os pés no chão e tirar as pedras do caminho uma por uma, que aí a gente chega lá. Mas tem muita gente que fala, por que fulana de tal consegue e eu não? Gente, é a gente ir conhecendo as pessoas certas, que ajuda, que dá um apoio e aí a gente chega lá. Na realidade, assim, o ciclo da vida, para tudo, é engatinhar, andar e correr. Hakuna Matata. Então, para depois a pessoa alçar voo, tem que passar por essas etapas. Com mais talento possível. Por favor. Bom, uma dica que eu dou para as pessoas é nunca desistir, porque é o que eu falo, minha vida nunca foi fácil, então se eu conseguir chegar, quem tem esse sonho também vai conseguir, tenha fé. Não desista, como diz a Débora Muniz, mantenha os pezinhos no chão, porque hoje a gente pode, né? Amanhã também não. Então sempre mantenha os pezinhos. E eu espero que daqui a um tempo todos nós estejamos, né, futuramente bem. Eu quero muito fazer uma novela, então meu sonho é fazer uma novela. Eu creio que eu vou Vai conseguir. chamar o quinto filho. Não, eu espero que não, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas sim, Nossa, gostou da ideia. zoeira, gente. Não, agora eu só tô focado na carreira profissional. Mas tá promissa. Então isso, entendeu? Por isso que eu não falo que ninguém sabe o dia de amanhã. Vai que? Brincadeira. Para o futuro, acho que eu foco sempre eu não penso a longo prazo, é sempre qual que vai ser o próximo filme, ou o próximo... Já tem. Já tem, eu foco sempre no próximo, porque se eu não fizer o próximo, vai ter aquele lá que eu estou sonhando, então sempre focado no próximo. E óbvio, né, a gente sonha assim, mas sempre o sonho, meu principal sonho é sempre fazer o próximo filme, o próximo show de stand-up, a próxima peça de teatro, que aí as próximas vão abrindo mais portas para as próximas. Estou vendo você em novela bíblica da Record. Aceitamos convites, né, de Marcelo. Perfeito, Cléo. Então, sonhar, mas voar com os pés no chão, né? Não sei se existe, mas é isso aí, voar com os pés no chão e nunca desistir. É isso. Passa pro diretor. Eu gostei, eu acho que tem que marcar todas as entrevistas com o diretor, que aí não dá brecha pra ninguém falar nada do diretor. Boa saída. Ele é maravilhoso, gente. Boa saída, eu tô até com medo dos próximos. Convidado aí Tô até com medo, né? Bom, e isso pra mim é aquilo que um pouco de todo mundo, eu costumo falar, que nesse meio, cara, a gente tem que gostar, porque tem muita ingratidão. Tá? Pessoas que você trata bem aqui, tá tendo as suas costas, vão falar mal de você, independente. Então não faça filme para ninguém, faça o filme que você gostaria de assistir. Tá? E como a Agatha falou, eu vou falar um pouquinho de tudo. Não, ninguém, apesar que muitos tentam, mas ninguém puxa meu tapete, porque eu fico com os pés no chão, não fico no tapete. O que o Fábio falou é a pura verdade, a gente sempre está no próximo, e o próximo filme era para ser um roteiro dele, entendeu? Ele me deu um roteiro de um longa dele para me dirigir, ele vai fatuar, e elas também, claro, né? Só que a gente parou a produção porque já tem, nós, a Estrada Filmes, já tivemos uma outra proposta de um outro filme com a grande atriz da Boca do Lixo, também da Lúcia Capanema, que fez a Faça Nascente com Antônio Fagundes, e a gente vai fazer um filme com ela. O que a Oliane falou também é a pura verdade, e o que a Agatha falou também é a pura verdade, né? Bom, José do Egito usou a pedra que estava no caminho dele para fazer um travesseiro, para poder sonhar e ter a direção do deserto. Então, nem toda pedra que está no nosso caminho é um percalço, mas pode nos ajudar. Entendeu? Então, gente, é isso, gratidão fica. Lembrando que também já estou em negociação com a Espanha, a distribuição do filme na Espanha, e aqui no Brasil já tem 4 distribuidoras que estão querendo ver o filme pronto. Agora o filme já está numa fase bem final dele, ele está bonito, mas... Vocês aguardam ansiosamente. Ô, Jandro,
Janderson, e tudo que você e seus autores, né, e mesmo o pessoal de retaguarda, iluminadores, as coisas assim, estão convidados para vir bater um papo com a gente, porque o programa se chama Você é Top e vocês são muito bons. Gratidão imensa a vocês. A gente que agradece. E é isso. Internautas, com os agradecimentos, então, ao diretor Janderson e às atrizes Kel, Uri, Agatha e ao ator Fábio, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Skies have turned black as we were told. Even the sunshine becomes so cold. At the end of the road. Will this body keeps its soul? Maybe I'll remember this song. At the end of the road. Time goes by, that's by my side. Something's growing from inside. Enjoying the endless moments of my life. When I look in the mirror, my own reflection will I recognize.